Aboru, aboye, aboxixê, boa noite. É um prazer fazer a sexta live, eu acho, né? Como prometido, às segundas-feiras, às 22h30, live com Salacói Fatundeu e Eminha Bolá Faxino, para a gente bater um papo sobre religião, orixá, e trocar uma ideia legal. Bom, hoje eu vou começar essa live falando de uma coisa que às vezes as pessoas não gostam muito de falar, né? É a respeito do medo. O medo, claro, que religião, né? Associado à religião, como o medo é associado, usado, né? Não só na nossa religião, mas como em outras religiões também. Né? O medo, ele é o nosso pior inimigo e também é o nosso melhor amigo. Né? Ele é nosso inimigo quando ele nos limita. Né? Ele nos deixa atônitos, ele nos deixa impotente, né? Quando a gente tem medo até de mudar para melhor, porque toda mudança ela traz um certo medo, mesmo que nós saibamos que essa mudança é para melhor, ela traz algum receio, né? Ela traz esse medo que muitas vezes nos impede de mudar, né? De dar um salto maior, de avançar, de ser pioneiro em certas coisas, certas ideias, né? Pioneiras, muitas vezes a pessoa recua por causa do medo. Né? E ele é nosso amigo quando ele nos preserva, né? Quando nós olhamos para atravessar a rua para os dois lados, né? Porque mesmo que a rua tenha uma mão única, às vezes tem um louco que vem na contramão e é capaz de nos atropelar. E outras coisas também, né? A própria, esse equilíbrio que nós temos que ter com o medo a ponto de chegarmos à cautela. Né? Então, o medo ser um amigo, né? E não um limitador, não ser uma coisa que nos tranca, que nos acomoda, muitas vezes nos acomoda, né? Porque ele faz com que a gente fique no mesmo lugar e não desenvolva, né? Se a pessoa tem uma estabilidade e não está contente com aquele trabalho, porque na verdade ela pegou aquele trabalho porque era a única coisa que ela tinha no momento, que era o que servia para o momento, e acabou se acomodando e não sai do lugar porque aqui eu estou seguro, né? Não estou contente, não estou feliz, não faço o que eu quero, não estou onde eu quero, não estou com quem eu quero, mas esse conforto me preserva, né? Essa estagnação me preserva, porque eu tenho medo do novo, eu tenho medo de trocar, como muitas vezes as pessoas falam, trocar o certo pelo duvidoso. Né? Então, às vezes, o medo de avançar, o medo de ser independente, o medo de ser dono do seu nariz, né? Isso na vida material e espiritual, psicológica da gente é muito grande, esse medo, né? Que às vezes é maior do que a própria pessoa. Né? Às vezes o medo se torna maior do que a gente, em certas circunstâncias. Né? Cada um de nós tem as suas seguranças, as coisas que a gente pode fazer com o pé nas costas, como se diz, mas muitos de nós temos esses receios, né, das coisas novas, de aprender coisas novas, de conhecer pessoas novas, né, de atuar em outros níveis profissionais, né, por causa do medo. Então, o medo, ele é uma arma muito grande. Né? O medo, ele é uma forma de poder que os manipuladores usam muito. Né? Infelizmente, o mundo está cheio de pessoas manipuladoras. Essas pessoas usam da política, da religião, que religião não deixa de ser política, né? Tudo tem política, onde tem um grupo de pessoas existe política, né? Mas nos negócios, né? Nas profissões, existem as pessoas que são manipuladoras. Né? Na magia, principalmente, né? Que depois a gente vai entrar nesses detalhes, né? As pessoas usam para manipular, né? Que não seria magia, seria, no caso, feitiço. Né?
porque a magia está dentro das leis cósmicas, né? Então, esse medo na religião, que hoje que eu quero começar a live com esse assunto, né? É como ela é usado, né, há milênios pelas religiões também, né, para manipular, principalmente pelas grandes religiões, as principais religiões, né, as mais difundidas no mundo, que são as abrâmicas, né, que vieram de Abraão, por isso que é abrâmica, né, que começou com o judaísmo, dali se ramificou o cristianismo e o islamismo, né. Então, através disso, tanto que as três brigam até hoje. Então, através dessas limitações do medo, né, porque o que leva muitas pessoas a procurar uma religião ou uma filosofia é o medo da morte, né, o medo de uma coisa que é certa, né, que hoje em dia, com o Covid, as pessoas estão com muito medo da morte, né, com medo da própria morte, com medo da morte dos seus entes queridos, né, que hoje em dia nem se pode velar direito, não se pode nem fazer um funeral direito, né? Então, essas religiões usaram muito a questão, principalmente da ressurreição, né? Onde a pessoa não tem outra chance como na reencarnação, né? Ela morre, daí diz que fica lá dormindo, aí no juízo final ela vai ressuscitar, né? E vai ser julgada, né? E vai para o lago de fogo eterno, ou ela vai para o paraíso, né, que é as pessoas que são boas, vamos dizer assim, julgadas. E o mínimo vai para o paraíso, e o máximo, né, a maioria das pessoas vão para o inferno, né. Então, essa forma de manipular as pessoas foi muito bem colocada, né, dentro de tudo isso. Já na reencarnação, né, da transmigração, nós temos a Roda Samsara, onde nós temos várias oportunidades de nos desenvolvermos, de nos criarmos formas de melhorarmos, né, em vida, né, e ou em outra vida. Mas o grande lance, né, se a gente for realmente coerente, o que nós vamos fazer? Nós vamos melhorar agora, nós estamos vivos agora, né, nós temos essa existência, e a filosofia nos levar a uma clareza, tá? Que nós possamos ser felizes agora, encontrarmos o paraíso aqui na Terra, né? Fazermos da Terra um lugar melhor para quem tem descendentes, né? E para nós mesmos, né? E até mesmo para as nossas próximas encarnações, para quem aceita a ideia da reencarnação, né? Para que tenhamos uma encarnação num mundo melhor. Então, esse medo é muito usado, muitas vezes, nas religiões para... Por exemplo, nas religiões reencarnacionistas, que são a maioria das religiões da natureza, que usam até mesmo da magia, né? Magia, vamos dizer, a forma correta, né? O ebó é uma forma correta, é uma magia que se usa para que nós possamos nos alinhar com o cosmos, estarmos alinhados com o nosso destino, estarmos alinhados com as leis cósmicas, né? Como no Egito chama Mate, né? Nós chamamos Ifá, lei cósmica, e assim por diante, né? Cada religião fala de uma maneira. Já a feitiçaria é uma forma de magia, né? Que a pessoa manipula a vida da outra, muitas vezes para prejudicar o seu inimigo, ou o seu oponente, ou o seu competidor, vamos dizer assim, né? Dentro da profissão, dentro do amor, dentro de qualquer tipo de relação, as pessoas usam aí a magia de forma errônea, né? Essas pessoas normalmente elas são movidas sempre pelo medo e elas não pensam no dia seguinte ou no ano seguinte ou numa vida posterior. Elas empurram a vida com a barriga e normalmente tentam resolver seus problemas imediatos, né, com a magia. Isso coloca nas mãos, né, esse tipo de gente coloca nas mãos do divino e do sacerdote a sua vida, porque ela não tem, no caso, a competência ou o discernimento de ter as rédeas da sua própria vida, né? Ao invés de procurar um sacerdote para que tenha uma orientação e a partir dali mudar a sua postura e até mesmo ter a ajuda da magia correta, da magia que está dentro da lei cósmica, ela transfere para esses sacerdotes que muitas vezes são sacerdotes
que vão fazer o que elas querem, né? E vão fazer o que elas querem porque querem manipulá-las e querem criar uma dependência psicológica das mesmas em relação a eles. Quer dizer, eu faço o que tu queres, né? E tu fica meu escravo, né? Tu não pensa muito, eu manipulo qualquer tipo de magia, né? Positiva ou negativa, dentro ou fora da lei, que normalmente é fora, né? Porque esse tipo de sacerdote é manipulador, porque ele quer quantidade, ele quer dominar, ele não quer que os seus, no caso, discípulos caminhem com seus pés e com as suas pernas, eles querem que os seus discípulos caminhem com as suas ideias e comam da mão deles. Então, através deste medo, né, que normalmente é muito usado, infelizmente, né, isso veio de uma certa forma, esse tipo de manipulação ocorre também nas religiões da natureza, que é o que não deveria ocorrer, por causa da ideia do sincretismo toda, né, desses sacerdotes que se acham reis, que se acham... são mitômanos. Então, o que acontece? Se usa esse tipo de manipulação, né, colocando o medo. Logicamente que quem faz feitiço tem medo de feitiço. Então a pessoa vai fazer o feitiço e vai temer o feitiço. Ela vai temer o espírito, né? Sempre tem um espírito, um fantasma, um espírito ruim. Vai ter o diabo, né? Pode ser também, né? Que é a ideia toda anacrônica, né? Das religiões mosaicas, das religiões abrâmicas, né? No caso, não panteístas, né? Então, essa culpa, né? Esse medo, né? Traz uma culpa que não é nunca a minha. Quer dizer, não, eu sou perfeito. Sou criatura de Deus, né? Filho de Deus, o diabo fez eu fazer isso de errado. Ou então, o feitiço, ou até o orixá, muitas vezes, está me castigando, né? Não é eu que não trabalhei, não estudei, não investi na minha vida, fiquei de papo pro ar e agora estou colhendo meus frutos, né? Ou então agi de forma errada e agora estou colhendo aquilo que eu plantei. Então o que acontece? O medo está sempre associado com a culpa, né? Ou a desculpa, né? Eu tenho medo, eu não vou fazer porque eu tenho medo e depois me sentir culpado, ou vou me desculpar porque o sacerdote não foi competente, ou alguma coisa saiu errada, ou o axé não foi bom para mim, né? A pessoa não tem axé, ou trocou meu santo, ou aconteceu alguma coisa. Isso falando nas religiões, né, da natureza, nas religiões aqui que a gente conhece como religiões da natureza, principalmente nas de orixá, que é o que nós tratamos mais, né? Então, toda essa culpa, né, em alguém ou alguma coisa que não seja a mim mesmo, ela vai ser usada para que eu fuja da minha realidade e assuma as minhas próprias rédeas, tenha em mãos as minhas próprias rédeas da minha vida e tome conta dela. Claro que existe feitiço, existem forças do mal, existem espíritos malignos, mas se nós tivéssemos um pouco de autoconhecimento, né, e pudéssemos, através dessa autoconsciência, trazer à tona todos os nossos predicados e usarmos esses predicados nas nossas profissões, no nosso dia a dia, na nossa conduta, e ao mesmo tempo suprimirmos nossos defeitos, né, nossos calcanhares de Aquiles, e tentar acabar com eles, nossos vícios, nossas manias destrutivas, isso faria com que a nossa vida ficasse muito melhor, nós tivéssemos uma vida muito melhor. Infortúnios, acidentes, fatalidades sempre vão acontecer. E isso nem sempre é culpa de A ou B, de minha ou de fulano ou do oculto, né? Isso são várias coisas que podem acontecer com qualquer um, né? Então, o que acontece? O medo, a gente falou da limitação, né? Da preservação, a gente falou do abuso de poder. Muitas vezes
através das ameaças, né, de certos sacerdotes, né, e de dogmas que às vezes são completamente sem necessidade nenhuma, né, porque tu tem que ir a tal lugar comigo porque eu preciso de um séquito para chegar a tal lugar, eu preciso de um séquito atrás de mim para mostrar que eu tenho tantos discípulos, né? Tu tens que fazer um vídeo para mim ou uma homenagem para mim nas redes sociais para eu provar que eu tenho pessoas que me seguem, né? Tu tens que fazer isso, senão vai acontecer isso, o orixá vai te castigar, que é uma coisa absurda, porque o orixá não castiga ninguém, né? Ou o Egum vai te pegar, ou algumas coisas muito ruins vão te acontecer. E a pessoa, logicamente, como uma ovelhinha, vai atrás, né? E depois, ao mesmo tempo, como essa pessoa é muito fraca e tem essa relação, qualquer coisa que acontecer de errado vai ser culpa do sacerdote e ela vai mudar de sacerdote. Talvez até de religião. Então, a pessoa que vive na linha do medo, ela é uma escrava do medo, ela é uma escrava de si mesma, da sua própria mente que está fora de controle, fora do eixo, e escrava daqueles oportunistas, né, que são manipuladores, não só religiosos, sacerdotes, mas tem vários tipos de gurus, né, até mesmo não religiosos, que trazem à tona cada vez mais novos esse tipo de coisa que cria uma certa dependência psicológica. Isso é muito sério, isso é uma coisa até mesmo deprimente, né? Porque o que acontece? A acomodação das pessoas fazem com que elas transfiram a responsabilidade da sua vida para outrem, né? Ou para o oculto, né? A culpa é de alguém, sempre qualquer pessoa, qualquer coisa que não seja a mim mesmo, né? Que não seja a minha falta de capacidade ou a minha falta de consciência do que eu deveria ser ou não ser. De que caminho eu deveria tomar ou não. Porque sempre é mais fácil colocar a culpa em alguém ou em alguma pessoa, né? Já se passaram 20 minutos quase, né? Não, 20 não, 49, quase 20 minutos. Vamos dar uma boa noite aqui pro pessoal que está chegando, que chegou, que colocou aqui. Vamos ver aqui. A Nelma Gutinha, do papai. Irivaldo Melo, boa noite. Seja bem-vindo, não conheço ainda. A Denise Ferreira, minha amiga de infância. Marília, boa noite, Marília. Sonhei contigo, Marília, essa noite. Bem legal o sonho. Irivaldo, eu conheci uma pessoa linda ontem e me apaixonei. Então aproveita, Irivaldo. O amor é lindo, é construtivo, é maravilhoso. Melhor coisa do mundo é a gente se apaixonar. Mas tomara que seja recíproco, né? Saúl, há quantos anos? Tudo bom? Boa noite, querido. Saúl é de infância também, bem dizer. Pré-adolescência, vamos dizer assim, né? Olha só. Boa noite, Luiz Alves, meu irmão. Alessandra. Essa aqui é bem dizer minha filha de criação. Pequenininha. Rodrigo, boa noite. Rodrigo é o meu salvador do computador. Arruma o meu computador, amizade nova. E daqui até da live, né? Legal. Denise, ai que lindo, meu lindinho. Paiado está assistindo. Olha aqui o Ado, meu irmão, ó. Viu? Eduardo Maltoni, o Ado do Oxum, meu irmão. Irmão de pai, de mãe, de santo, de tudo, né? Alessandra, na verdade a pessoa não assume os erros e tem que culpar alguém ou algo. Com certeza, né, Alessandra? Oi, Edinho, saudades. Alessandra, isso seria para alimentar seu ego. Eu acho que tu está falando aqui alimentar o ego, Alessandra, do que eu falei desses ladinos mitômanos que
alimentam o ego através de sectos, né? Aquela coisa faraônica que a gente vê. Eu lembro, eu fico viajando assim, a Cleópatra, quando ela chega em Roma, né? Com a Elizabeth Taylor, lógico, né? Que ela chega com Cesarina no colo, assim, e aí vem parece uma escola de samba, assim, um monte de carro alegórico na frente, aí ela desce com a criança, né? Da escadaria, daquele negócio, aquele andor que carregam ela ali. É uma coisa assim, é uma coisa que... É um culto ao ego, na verdade, né? Porque espiritualidade ali faltou total e geral, não tem nenhuma, infelizmente. E esse medo não poderia ser cautela? Sim, é o que eu falei, né? A gente tem que ter cautela, né? A gente tem que chegar a um ponto do que é, até onde que é o medo me atrapalha e até onde o medo me preserva, né? Quando ele me atrapalha, aí eu tenho que dar um stop nele. Mas no que ele está me preservando, eu tenho que me ligar no que ele está me mostrando, né? Porque senão não teria utilidade o medo. Tudo que existe de material e imaterial é necessário. Existe porque é necessário. Tem o lado bom e o lado ruim, como tudo, né? Como que nós usamos as coisas é que vai ser o grande canal, né? Para que a gente possa ser feliz, né? Desculpa. Boa noite, querida Nelma. Ora, o Irivaldo. Ah, já sei então. Já entendi, Irivaldo. Eu não te conheço, mas agora já estou te conhecendo aqui. Olha só, pode fazer perguntas temáticas aqui. Ó, amor, ó, que legal. Ah, então a live tá ficando... É o Mãe Oxum aqui, né? Cadê o Mãe Oxum? Ah, não, ele tá Ifá, tá o Loco. O Mãe Oxum tá mais pra cá. A dona do amor é a casa da Oxum, é. A Denise, adoro, o Riquet, do Orion, Saul, linda live, não poderia ser diferente vindo de você, uma pessoa de fundamentos. Obrigado, Saul. Marília, coisa boa, depois me conta. Ah, vou te contar mesmo, né? Irivaldo, obrigado. Então, né? Então, o que acontece, né? Muitas vezes o medo, ele traz minhocas, né, na cabeça das pessoas que elas mesmas criam, né? Quando a gente tem muito medo de alguma coisa ou de alguém, o cérebro começa a criar e abrir portas que nos levam a imaginações que vão fazendo a pessoa ter uma viagem que a pessoa pode fazer isso ou aquilo contra mim. E então o monstro vai aumentando como uma bola de neve que vai descendo de uma montanha. Então, o cara falou que vai me tocar. Ele vai me tocar, então ele está me tocando. E aí eu me deparo com muitas pessoas que vêm jogar. Olha, eu quero que o senhor me confirme porque o fulano está me tocando. Eu sei que ele está me tocando, eu só quero que o senhor me confirme porque eu sei que ele está me tocando. E aí a gente joga e não tem nada, não tem toque nenhum, não tem feitiço. A pessoa fica muito, muito, muito triste, porque talvez assim, eu nem mereço ser tocada, né? Eu nem mereço ser tocada, não, ser enfeitiçada por alguém, né? Então ela sai desolada, né? Porque ninguém tocou. Quer dizer, isso não está acontecendo tem que arranjar outro culpado. Então, a pessoa... ele está me tocando porque ele é de religião. Agora, porque a pessoa é de religião, ela é batuqueira, ela é macumbeira, ela vai fazer feitiço para todo mundo? Todo o macumbeiro é feiticeiro, trabalha para o mal? Então, já tem também esse preconceito. Mas, o meu chefe está me perseguindo. Muitas vezes ele não está perseguindo, ele está te corrigindo porque está trabalhando errado ou que está chegando atrasado. Ele não gosta de mim. Mas por que ele não gosta de mim? Eu vou lá, eu vou fazer um trabalho para ele gostar de mim. Mas eu estou agindo de maneira errada. Eu estou chegando atrasado, eu estou fazendo o trabalho tudo errado, eu estou de cara feia, eu estou mal vestido, eu não fiz nem a minha barba para trabalhar e ele me chamou a atenção, ele não gosta de mim. Mas será que ele não gosta de mim porque eu estou fazendo com que ele não goste? Não. Alguma coisa tem. Então o colega fez uma macumba ou fez uma fofoca para o meu chefe não gostar de mim. Então, muitas vezes o medo,
vem das consequências das nossas atitudes que nós não queremos enxergar, porque só temos espelhos para fazer a barba, para pentear o cabelo, para pintar o olho e para olhar só por fora, só o físico. E não para a atitude, para o pensamento, para o que se requer para um autoconhecimento, para se ligar, né? no que eu estou fazendo, onde estou e como estou fazendo, e com quem, como estou agindo com as pessoas. Né? Outro dia eu atendi online uma pessoa lá do Nordeste, aquela velha história, né? Ninguém gosta de mim, meus amigos não gostam de mim, meus familiares não gostam de mim, todo mundo me bloqueia. Então, o que está acontecendo contigo, então? Né? Dá vontade de parar de jogar, porque não precisa jogar, a pessoa já está dizendo. Não precisa jogar o Pelé, não precisa jogar tarô, nada, né? Porque a pessoa já está dizendo tudo. Se ninguém gosta de ti, certamente eu seria a próxima pessoa a não gostar. Então, a pessoa olha para a sua dor, para o seu umbigo, mas não olha para o que tem por dentro, não olha o que faz, não olha o que pensa, o que atrai. O meu pensamento atrai. O meu pensamento vai atrair coisas boas se eu pensar coisas boas. O meu pensamento vai atrair coisas más se eu pensar coisas más. Se eu pensar mal do outro, eu julgar o outro, eu vou atrair coisas ruins para mim. Se eu me julgar, também. Claro que dentro do que é certo e o que é errado não precisa se dizer. Tem coisas que tu sabe que é certo e o que é errado. Mas qual é o espaço que eu estou usando? Qual é o espaço físico que eu estou usando, o espaço emocional que eu estou usando e o espaço intelectual que eu estou usando? Como estou usando? Como eu chego nos lugares? Como eu começo a entrar num assunto? Isso tudo são espaços que às vezes as pessoas não sabem usar. E elas têm um feedback bem negativo e não entendem por que as coisas estão acontecendo de forma indesejável, de forma negativa. Por que as pessoas estão agindo assim com elas? Eu vou lá, eu vou ver o que está acontecendo, porque alguém está me fazendo trabalho, alguém está me prejudicando, alguém está fazendo fofoca de mim, alguém está querendo me destruir. Enquanto é ela mesma, com a sua atitude, com a sua postura, que ela está se autodestruindo. E claro que de repente vai acontecer um trabalho feito, um feitiço, alguma coisa. Só que vai pegar onde? No calcanhar de Aquiles, vai pegar no seu ponto fraco. E é aonde deveria ser fortalecido. E o que vai acontecer ali? A pessoa vai cair mais ainda. Então, primeira coisa, autoconsciência, né? Tenho medo de quê? Primeira coisa, medo da minha atitude, medo de mim, medo de me conhecer, medo de mudar, medo de melhorar, tentar melhorar, né? Me assumir. Primeira coisa, assumir o meu defeito. Eu atendi um rapaz, já há uns 4 meses eu venho atendendo ele, com problema de bebida. E não se assumia como alcoólatra. Não sou alcoólatra, eu bebo só quando eu quero. Eu digo, só que tu bebe todos os dias. Mas eu quero que a minha mulher volte para ti. Se tu não parar de beber, não adianta nem fazer trabalho para vocês se harmonizarem, porque não existe um trabalho que obrigue uma pessoa a ficar com a outra. Mas vocês têm que se harmonizar. E certamente, né, por mais que tu não conte o teu problema, que também não me interessa, ela te deixou por causa da bebida, porque a bebida te faz, além de beber, te desencadear um monte de coisa errada que tu faz para perder teu casamento. Então, começa por aí. Tu assumir o que tu é. Eu sou um alcoólatra, ponto. Quero mudar? Não. Então vou me ralar. Quero mudar? Então vou procurar ajuda. Vou procurar ajuda espiritual, vou procurar ajuda psicológica, vou procurar ajuda de amigos, de parentes, mas eu me assumi o que eu sou e quero mudar. Mas esse medo de mudar também conta muito, né? Já estou assim mesmo. Esse medo e essa preguiça,
né? Porque é mais confortável a vitimização, né? Eu sou um coitado, eu bebo porque eu tive uma infância assim, eu bebo porque me fizeram tal coisa. Sempre tem uma desculpa. Isso tudo nos leva para inconsciência ou para anticonsciência, né? Que é completamente destrutivo. E aí não há religião, não há nenhuma religião, a pessoa já rodou tudo quanto é caso de religião, não deu certo. Mudou de religião, não deu certo. Voltou para a religião, não, e aí ela chega falando de 10, 20 casas, mal de um monte de pai de santo. E aí? Eu vou atender? Eu vou abraçar? Eu vou pegar para filho? Não, ela vai falar mal de mim também. Porque ninguém vai prestar, nada vai prestar. Porque ela não se enxerga, ela não olha para dentro de si, ela não quer melhorar, ela quer que o mundo melhore para ela. Mas ela não quer melhorar. Então também existe o medo de ser feliz, o medo de assumir, o medo de ser alguém. Ser alguém é muito difícil. Ter essa responsabilidade de ser alguém. Dá medo também. Tem medo. Porque ser alguém, eu vou ter medo de quê? Da crítica. Alguém vai falar mal de mim. Alguém não vai gostar de mim. Só que se eu não ficar, eu ficar sendo ninguém, se eu me mantiver dentro da minha concha, também vão falar mal de mim. Também vão... É mais claro que aí ninguém vai gostar de mim. O máximo que pode ser, eu sou um caramujo, não estou nem aí. Agora, se eu for alguém, com certeza, pessoas gostarão de mim e pessoas não gostarão de mim. Mas isso é com cada um, é o ponto de vista de cada um. Não adianta eu querer mudar. Dá uma olhadinha. Adriano, eu vou voltar aqui. Tem pessoas que precisam do medo. Temente, foi convidado pela Nelma, estou adorando. Ah, o Erivaldo. Ah, tá, então foi convidado por ela. Tá bom, Erivaldo, já entendi tudo. A Nelma, né? Tem pessoas que precisam do medo. O ditado temente. Os evangélicos usam muito temente a Deus, né? Essa coisa do temente a Deus. Eu era criança no catecismo, me subiu uma bola assim que parecia que ia estourar. Quando o padre falou que a gente tinha que temer a Deus. Aí eu falei para ele, né? Eu tive que falar, como se o primeiro mandamento é eu amar a Deus, como eu posso amar e temer alguém? É difícil. Eu amo Oxum desde criança, mas eu não tenho medo dela. Agora, se eu tiver que temer a Deus e amá-lo, vai ficar complicado. Então, o que acontece? Eu consegui entender Jesus, aceitar Jesus, no momento que eu li A Semente de Mostarda do Osho, baseado nos evangelhos apócrifos. Né? Que isso aí daria, quer dizer, cada coisa que a gente fala sempre numa live daria para fazer outra live, né? Ficaria assunto para outra live, que a gente vai pegando. Né? Mas não dá, né? Não tem condições, né, Guta? O Rodrigo, olha, o medo na esfera das religiões, principalmente a afro, seria uma forma de ter um certo marketing. Eu não sei, porque eu não vejo muita coisa, né? Mas o que às vezes eu vejo no YouTube, assim, en passant, quando estou procurando alguma coisa, é feitiçaria, né? A pessoa... É muito bizarro. As pessoas se vestem, parecem uns vampiros, assim, fazem feitiço, dão gargalhadas, entram dentro de sepultura, ameaçam as pessoas. Há pouco tempo já houve também aqui uma palhaçada dessas, né? E se viu as consequências. Então, é muito tiro no pé, né? Mas tem gente que vai nessa vibe aí gosta, né? É o que se requer a elas. Elas estão na anticonsciência, elas estão
Elas preferem o medo, o pavor, elas preferem o horror, elas preferem a estagnação, né? A não evolução espiritual, a não filosofia, a não transcendência. Então, gosto de empurrar a vida com a barriga. Opção de cada um, né? Cada um vê o que gosta. Eu prefiro ver um filme de terror, então, se for para ver isso. Ó, nosso doutor Adriano Migliavaca, vamos lá, boa noite. De alguma forma tive certa dificuldade de chegar na hora. Qual é o tema dessa live? É o medo na religião, o medo em si, mas o medo principalmente aqui no enfoque da religião, como a religião usa o medo, quer dizer, a religião não, os mitômanos dentro das religiões, né, usam o medo para agregar e para criar dependência psicológica. Tu como psicólogo também, Adriano, vai dar certamente dará uma excelente colaboração. Mas é como eles entram no psicológico das pessoas para escravizar as mentes, né? E fazer aquela... Lembra do Pink Floyd The Wall? Que as crianças vão caindo naquela máquina e vão se transformando num guisado? É bem assim. Né? Giovanni Silva, boa noite. Bem-vindo, Saul. Ou seja, toda ação tem uma reação, com certeza, né? Tem um... plantou, colheu, né? Irivaldo, o medo faz parte da vida. É uma forma de defesa do ser humano, mas é preciso vencê-lo para poder evoluir. É vencê-lo quando ele nos limita, né? Giovanni Silva, Eduardo Montoni, boa noite. Adinho, quanto tempo, amigo? Diego Correa, isso faz parte do conhecimento do próprio Ori. Olha, Diego, aqui eu acho que é o desconhecimento do próprio Ori, porque Ori é o principal orixá que nós temos, é o orixá único que nós temos, ele só vem numa encarnação e ele é o principal orixá. Se ele não decreta, nada acontece, né? Não resolve nada, né? A pessoa não chega a lugar nenhum e Ori é a centelha divina de Olodumare dentro de nós, que habita dentro de nós. Então, esse Ori, ele nos acompanha do momento que nós viemos à Terra até desencarnar. Não é à toa que o assentamento de Bori, tanto nas diásporas quanto na religião tradicional, se acompanha no funeral, né, no caixão. Porque esse é o orixá que todas as pessoas têm, mesmo quem não conhece o orixá, tem outros nomes em outras culturas, essa centelha divina, esse pedaço de Deus que habita em nós. Como eu já falei em outras lives, né? Até do budismo, do Namastê, de Paramatma, falei de todos os Divino Espírito Santo, né? Vamos fazendo uma comparação. Né? Então, aí seria a falta de conhecimento do Ori. Né? A pessoa teria um Ori buburu, como se diz. Ela tem um Ori ruim, ela precisa tomar Bori, ela precisa talvez fazer um Ibajile Ori para ela, né? Mas também tem as pessoas que têm uma certa demência ou são limitadas intelectualmente, né? Que daí às vezes é um problema até neurológico, né? Das pessoas também tem isso, né? Mas no caso seria a falta de conexão também, de conhecimento e de conexão com a sua divindade interna, que nós chamamos de Ori. Evidentemente. Adriano, o medo é parte da experiência do sagrado, mas não se trata do medo de algo objetivamente ameaçador, mas o medo daquilo que não se conhece, que é incerto. No caso do sagrado aqui, Adriano, eu acho que o medo, no caso de se fazer uma iniciação, né, um ritual de iniciação, né, que normalmente são rituais que se faz vendado, né? Não só na nossa religião, né? O medo de fazer o ritual porque não se sabe o que vai acontecer, né? Mas principalmente o medo do que, quando a pessoa tem consciência do que é uma iniciação, que não é simplesmente fazer um ritual, mas também é uma postura de vida, é um renascer, né? O meu nome de Jorge Agenor Maltoni Ferreira passou a ser Salacói Fatunde Oemia Bolá Faxino. Então,
não se muda o nome, né? O Osho ou nos Hare Krishnas recebe um novo nome também, né? Os Sannyas, que se chama, né? Os padres antigamente mudavam de nome também, os papas ainda mudam, né? Então é porque é uma nova vida, uma nova postura, né? Então a pessoa às vezes tem medo de fazer e chefar. A gente explica, olha, vai sair um Odu para ti, mas não é definitivo, talvez ocorram alguns EOs, mas daí se for uma comida que eu gosto, mas que for... então eu não vou fazer, mas é a mesma coisa, eu vou ao médico para fazer teste alérgico, para quê? Para saber as alergias que eu tenho, para evitar uma reação alérgica ou quiçá um choque anafilático. Mas se ele disser que eu não posso comer amendoim, aí eu gosto de amendoim. Então eu não vou fazer. Aí eu como e morro. Quer dizer, é anticonsciência, é inconsciência. Eu não vou fazer para não saber, né? O monstro vem vindo. Eu não vou procurar uma arma para atacar o monstro, nem vou sair correndo do monstro. Eu vou fechar os olhos e não vou ver o monstro. E ele vai me devorar, porque eu me nego de ver a realidade, eu me nego de ver o monstro. Então, aí o sagrado é a mesma coisa. Eu vou buscar o sagrado. Ter medo até mesmo de se imbuir dentro de uma filosofia, de uma religião, que obviamente tem que ter filosofia, senão não é religião, né? E ter medo de mudar, de conhecer o oculto, de ter contato com o oculto. Esse medo as pessoas têm, né? O medo do oculto, o medo da morte, o medo da pós-morte, isso tudo que a gente estava falando antes, né? É a questão do medo, a pessoa viver com medo, né? Não saber usar o medo, né? Não como preservação, mas como limitação. Mas realmente o medo sagrado tem valor e se leva à transcendência. Infelizmente, né, Adriano, porque o que acontece? Vem os pecados ou os EOs, as coisas que não são boas, né? Conduta, né? Filosofia, moral, né? E as pessoas não cometem crimes, né? Não porque sejam boas, mas porque serão castigadas. Quer dizer, eu não roubo porque a polícia vai me pegar, né? Eu não mato porque a polícia vai me pegar, que toda lei é exegese. Então, se Deus fala para não matar, a lei aqui embaixo também fala para não matar. Se Deus fala para não roubar, a lei aqui embaixo também vai falar para não roubar. Porque... Então, eu não vou fazer porque... mas eu consigo driblar a lei, eu consigo fazer coisas erradas e driblar a lei, né? Há quem diga que depois de um feitiço a gente lava a mão com mel e fala que não sabe nada, que não viu nada e Deus não enxerga, né? Também tem isso, a gente vê isso hoje em dia, né? Então o que acontece? É pelo medo do castigo aqui na Terra, de ser preso, ou com medo do castigo no juízo final, ou o castigo de reencarnar dentro do que é transmigratório, de uma pedra, uma minhoca ou uma planta. Mas não tem problema que depois volta no homem de novo, não precisa ficar com medo. Que dá outra live falar de roda samsara, de akasha, de outras coisas que eu só sei me expressar de forma sânscrita, né? De forma dentro da filosofia indiana. Mas, enfim, né? Eu transcender sem consciência e só por medo não é transcendência, né? Entrando um pouco no que o Krishna falou, né? O Krishna falou, a gente não chega à virtude sem saciar o vício. Então é preferível saciar o vício e chegar realmente à virtude do que simplesmente eu reprimo, eu recalco por medo. E não porque eu estou consciente de que aquilo não me faz bem, de que aquilo vai me trazer problemas na vida e no pós-vida. Eu não acredito que seja transcendência, que a gente transcenda pelo medo, mas eu acredito que a gente transcenda pela virtude. É o meu ponto
ponto de vista, né? O teu pode ser outro, né? O escritor Lovecraft dizia que o medo é o sentimento mais forte, especialmente o medo do desconhecido. Sim, por isso que as religiões usam tanto o medo da morte, né? O que prometem no pós-morte, né? O castigo pós-morte, a danação eterna, né? Todas aquelas coisas, né? Então, é muito inconsequente isso, né? Isso é muito, realmente não dentro da, não dá para engolir isso, né? De que é através do medo que, porque o medo ocidental, o medo virou sinônimo de respeito, né? As pessoas dizem, eu respeito fulano, mas ela está se referindo ao medo. Esse cara é forte, eu respeito ele, porque ele pode me dar um soco, porque ele é mais forte do que eu. Não é respeito, é medo. Temer a Deus, né? Não é respeitar, é temer. Não é amar, é temer. E o Soyinka, na peça que eu traduzi, diz: esse medo não me deixará. A treva desta nova morada é profunda. Talvez o grande problema do medo é o quanto temos medo dele. Medo de ter medo, com certeza. O medo de ter medo gera o pânico, né? Claro que por mais que um asceta seja devoto, tenha consciência transcendental, né, seja ela qual for, dentro do segmento religioso que for, ele na hora da morte ele vai ter medo, porque é o inevitável, que todo mundo sabe que vai passar, né, mas que todo mundo usa da ilusão, né, da Matrix, da Maya, como os hindus falam, que é esse véu que nós estamos na real, na Maya, na Matrix, nós estamos na ilusão, né? Porque a realidade é outro mundo, né? O corpo real é em Nikdi, né? É no Orun, né? Mas isso é transcendência, né? Mas enfim, mas vamos trazer aqui para a Terra, né? É a dúvida, né? Que só se vai acabar no momento que acontecer. Mas viver com medo, né, é ser escravo, né? Não saber usar o medo, né? Então, quer dizer, o medo me faz ser religioso? Não. Eu sou religioso porque eu acredito desde criança e eu amo orixá. Depois, lá no meu Odu, depois de muitos anos, o babalorixá, eu cheguei aonde deveria chegar e o meu Odu me trouxe, que realmente eu estava no caminho que tinha que estar, né? Que relutei, mas acabei cedendo, né? E aí, claro que sendo o que eu sou hoje, eu consegui muito melhor atuar dentro da espiritualidade, da religiosidade e da minha vida. Eu sei que estou no meu caminho, estou alinhado com o meu Odu e sei que o resto da minha vida, se eu seguir assim, vai ser tudo pleno como está sendo há muitos anos. Mas não é por medo que eu vou me ralar. Se eu me desfiar do meu Odu, certamente tudo vai dar errado para mim. Mas não é por medo de vai dar errado, é por inteligência. Porque eu sei que é uma burrice. Se eu encontrei o meu caminho, se eu estou feliz, se eu estou pleno, se encontro a minha harmonia no caos, o meu eixo, por que eu vou sair desse estado? Eu só posso cada vez mais melhorar, evoluir, aprender mais, né? Reaprender, desaprender, aprender de novo com as pessoas que vêm aqui, com as pessoas que eu atendo, com pessoas que me trazem informações novas, dentro e fora da religião, em todas as ciências, em todas as artes. Mas não ter medo também de mudar de ideia. Porque o problema maior também é o medo de mudar de ideia. Eu sei tudo. Aí, então eu não posso mais mudar de ideia. Eu não estou sabendo, eu não sei nada. Nunca se sabe. Quanto mais se sabe, mais consciência se tem das coisas que a gente ignorava ou ignora. A gente passa a ter consciência da nossa ignorância. Bom, eu ignoro sobre aquilo ali, então eu vou lá conhecer. Aí eu já não ignoro mais. Mas aí depois, sempre vai ter alguma coisa. Então, o medo de mudar de ideia é muito grande, né? Principalmente depois que a gente está velho,
com 60 anos e tudo, quanto mais velho, mais difícil. Mas tem que ir adiante, tem que ter uma cabeça de criança. Aí que Cristo fala, vinde a mim as criancinhas. Né? Ele não estava dizendo que é só as crianças que vinham, vinde a mim com a pureza de coração da criança, com a curiosidade da criança, com a disponibilidade que a criança tem de aprender. É nesse sentido. Então, a gente está no paraíso quando a gente tem a disponibilidade de aprender, de desaprender e reaprender. Aí a gente encontra o paraíso. A Viviane, boa noite. Muito obrigado. Eu amo suas lives. Adriano, eu tive muito medo nos meus primeiros anos de Fá. Eu lembro. Hoje agradeço pela profundidade de experiência que esse medo me deu. Sim, porque tu não conhecia, né? Tu conheceu primeiro a Nigéria, tu conheceu o show Inca, tu conheceu no caso, o que foi de até mesmo litúrgico, né? Mas a prática já e a vivência, né, do que é, né, de conseguir entender o que é Ifá, viver Ifá, estar dentro, imbuído de uma filosofia tão libertadora. Infelizmente a gente que diz assim, é um poço sem fundo, justamente por ser um poço sem fundo, porque o ser humano é um poço sem fundo. O universo de cada um de nós é muito grande. Então, nós estamos sempre mudando, queremos ou não, estamos mudando sempre. Então, autoconhecimento, evolução espiritual, crescimento, sabedoria, assusta para muitas pessoas. Né? Muitas pessoas têm medo. Né? O que eu estava falando antes, o medo de sair da zona de conforto. É muito grande, mas que bom, fico muito contente, Adriana. Irivaldo Melo, live nota 10, obrigado. Nelma, toma água, está levemente rouco. Vou tomar. Não, hoje estou tomando chá. Coisa boa. Irivaldo, como militar, sempre fui obrigado a enfrentar o medo. Ele sempre foi um companheiro inseparável. Assim, né, Irivaldo, com certeza. Aí é o medo da preservação, né? O medo que te preserva, o medo que te faz ficar ligado, ficar consciente, ficar atento, né? Porque é aquela música que diz, né? Alapucha tchê, não se assustemos, que o perigo, né? Se a bala vem, não se agachemos, né? Tem que estar ligado onde que a bala vem para não levar o chumbo, né? Tem que estar... Adriano, não podemos transcender o medo, não pelo medo. Não podemos transcender o medo, não pelo medo. Com certeza, né? Não se poder transcender com... Tu tem que ter entrega, né? Tu tem que ter coerência na tua fé, mas tu tem que a fé e o transcendental e o espiritual é aqui, né? Onde tu começar... É por isso que essas... Eu não vou falar, como eu sempre falo, mas essas conjecturas de pessoas que não vivem em Fá, que não se iniciaram em Fá, né? Que ficam elucubrando, conjecturando, realmente dá até... dó de ver essas coisas assim, né? O senhor, Rodrigo, olha, o senhor acha que o medo juntamente com a devoção se unem a ter uma disciplina espiritual? Efetivamente, infelizmente, sim, né? Na maioria das vezes. É aquela coisa que eu cheguei a ver um pouco, né? Dentro da Igreja Católica, não efetivamente assim, usar o silício, aquelas coisas de autoflagelo, né? A gente vê em filmes, sabe que existiu, né? Mas vi gente prometer, né? Fazer coisas de sacrifício, de dor, eu tenho que sofrer para conseguir uma graça, né? E infelizmente nas diásporas acaba acontecendo isso, né? Tem que ter
sofrimento, tem que ter muito trabalho, tem que ter muito esforço, tem que ter muito sacrifício além da morte da galinha, né, e do cabrito. Então é tudo muito sofrido, né, para que eu mereça, né? Então é uma falta de amor próprio também, né? Assim, eu mereço e pronto, né? Não é porque eu sofri, é porque o meu trabalho pode ser prazeroso, o meu trabalho tem que ser uma coisa que eu ame fazer. Ah, mas aí é hobby, né? Aí não é trabalho. Trabalho tem que sofrer. Então daí a pessoa não é feliz nunca. Porque ela faz uma coisa que ela não gosta, ela faz uma coisa que é horrível, só para se manter. E aí ela não deixa de fazer o que gosta, ou faz pouquinho o que gosta, porque aquilo ali não é trabalho, é hobby. É muito... Enquanto que se ela fizesse o que ela ama, ela ia fazer com prazer, com felicidade, e ia produzir mais, ia ter muito mais sucesso e felicidade. Talvez até menos dinheiro. Mas que preço tem a felicidade? Que preço tem a plenitude? Que preço tem a vida? E a vida o que é? O tempo. Agora. Né? Eu estou dando a minha vida aqui. E estou recebendo a vida de cada um de vocês. Então nós estamos trocando ideias, nós estamos fazendo uma live que eu falei alguma coisa e dentro disso vocês me perguntam ou colocam a posição de vocês. Então nós estamos dando nosso tempo nessa live, então nós estamos dando a nossa vida. E ela não tem preço. Então a vida é igual a tempo, e isso não tem preço. Vida, tempo. Não tem. Não tem preço. Não tem como pagar isso. Eu achava disciplina espiritual. Ô Maura, tudo bom, amada? Quem tem medo atrai medo. Como o Adriano falou, o medo de sentir medo. Né? Medo, devoção, amor. É brabo, né? Porque se cria, né? Assim, amor, até o amor, né? O amor traz o medo de perder as pessoas que a gente ama, né? Principalmente atualmente, que eu falei no início da live, perder para a morte, né? Eu já perdi pessoas que eu tinha um carinho muito especial, graças a Deus não morreu ninguém muito próximo, né? Mas morreram pessoas que eu queria muito bem, né? E certamente, não só de Covid, né? Em julho eu faço 60, logicamente que eu perdi muita gente, e se eu viver até 80, 90, 100, eu vou perder mais, porque quanto mais se vive, mais se perde, mais pessoas se perdem, mais coisas se perde, mais força física se perde, mais beleza se perde, mais cor no cabelo, tudo, né? A gente se acostuma a perder. É o preço que tem de viver bastante, né? E é muito bom viver. Então tem que... Uma coisa sempre tem um preço, tudo tem um preço na vida. Irivaldo, quem mora no Rio de Janeiro, como eu, já está refém do medo. Pois é. Desde criança, agora faz tempo que eu não vou ao Rio, mas eu ia muito, tinha parente lá. Toda a vida, o Rio é horrível, o Rio é horrível, o Rio é horrível. Eu nunca fui assaltado no Rio, nem em São Paulo, nem... Para mim, a Rita Lee, né? O Rio continua lindo, lindo, lindo de morrer, lindo de viver, né? O Rio é o Rio, não adianta. Do jeito que tiver o Rio, vai ser sempre o Rio, né? Olha, infelizmente, em algumas diásporas, vemos um culto ao lazer e não à conduta sacerdotal. Ao lazer, ao ego, né? À festa fantasia. O que a gente vai fazer? Né? Mas aí, Rodrigo, cada um na sua vibe, né? É o que as pessoas gostam. Né? Cada um tem as suas escolhas, né? A pessoa quer a festa fantasia, a pessoa quer o glamour, né? Que não tem acesso à Sojipa, ao Clube do Comércio, a tantas festas black tie. É a maneira de fazer, cada um busca
a sua forma, né, de expressar o seu glamour, a sua forma de, vamos dizer assim, receber um pouco de purpurina, né, em cima de si. Então, se o lance é alimentar o ego, se o lance é se sentir alguém, né, então vai fundo, né? Só que não é religião. Não sei por que tem que usar o nome de religião, né? De Exu, de Catiço, de Orixá. Mas cada um vai aonde quer, né? Eu escolho onde eu vou. Sempre escolhi. E mais do que nunca estou cada vez escolhendo mais. Né? Porque quanto mais velho, mais a gente escolhe, mais a gente vê que o tempo da gente é a coisa mais preciosa, porque é a vida da gente, como há pouco eu falei. Então, não dá para perder tempo com carnaval, né? A não ser que se eu vou no carnaval, então beleza, vou lá e vou curtir o carnaval. Aí tudo bem. Vou ao pagode, né? Mas não é o pagode do orixá, não é a funk do orixá, não é, o orixá para mim é uma coisa, né, que eu tenho dentro da minha casa, que o dia inteiro, todos os dias tem OCE para fazer, tem um monte de bar, tem gente para atender, tenho que estudar, tenho que aprender mais, tenho que trocar ideia. Então, orixá é viver desde a hora que eu acordo até dormir. E não de forma fanática, mas de forma de estar imbuído dentro dele. Né? Há mais de 32 anos que abri casa e já tinha filhos de santo antes e já vivia da religião antes. Né? Mas sentei Lodê há 32, então aí foi muito mais ainda essa dedicação, né? Que é para mim prazerosa. Né? Importante, Adriano. Importante é que os que buscam mais que o culto ao ego e ao lazer possam se encontrar, trocar e produzir. Cada um troca e produz aquilo que gosta, né? Que quer. Né? Então, se a pessoa gosta disso, né? Se a pessoa gosta do mal também, se gosta de fazer. Então é a vibe delas. O mundo tem lugar para todos, né? Cada um procura aqueles que são afins, né? Eu procuro estar com as pessoas que eu tenho afinidade. As que eu não tenho, bom dia, boa tarde, até logo, né? A pessoa vai para casa dela, eu vou para a minha. Né? Mas eu vou à casa e recebo pessoas que têm afinidades comigo, né? A gente está caminhando na mesma direção. Agora, os que não estão, vão com Deus, né? Rodrigo, seria muito melhor alimentar o Ori com respeito. Seria mais louvável. A gente alimenta o Ori principalmente com a consciência dele, conectando com ele, rezando para ele. Ah, mas eu não sei rezar Yorubá, eu não sei rezar nenhum Oriki de Ori, né? Não interessa. Fala com o seu Ori, põe a mão no peito, né? Acorda, agradeço, acordei, antes de dormir, tá com uma dúvida, tá com um anseio, tá com... Ai, o que eu faço, meu Deus? Ai, Ori, né? O que pode ser melhor? O que se requer para que eu possa passar, né, esse problema? Que caminho que tu me dá para eu poder vencer, eu chegar lá, eu conseguir um emprego, né? Que caminho? Conversar com o Ori. Pede para o Xum, pede para o Ogum, pede para Exu, para quem quiser. Mas se o Ori não decretar, se a gente não estiver conectado com o Ori, então começa pelo convívio, pela comunicação com o Ori. Eu e ele está aqui dentro de mim, então se ele está aqui dentro de mim, eu não tenho que me desviar dele. Agora, se eu preciso fazer uma limpeza de Ori, uma conexão com o Ori, um Bori, eu vou ter que procurar um sacerdote. E aí ele vai jogar o oráculo, vai ver o que Ori quer. Isso estou falando dentro do que Ori, Deus interno. Né? Não é
tomar Bori para Oxum, tomar Bori para Ogum. Não, é para Ori. O culto a Ori. Aí, Orunmila vai dizer o que Ori precisa. Se é um opi, se é uma água, se é um mieró, se é um pombo, se é uma vaca, seja o que for. Aí vai ver o que precisa, realmente. Mas se eu não rezar para Ori todos os dias, se eu não conversar com Ori, aí fica difícil, as coisas ficam difíceis de acontecer. Se eu não me alinhar sempre, né? Porque Ori está sempre comigo. Agora, será que eu estou com Ori? Porque Ori é um pedaço de Deus, é a conexão que eu tenho com o Olodumare. Ele está sempre comigo. Para isso ele está dentro de mim. E aí? Eu estou com ele? É o que eu falei em outras lives. Eu tenho um remédio que o médico me receitou. Fica dentro do armário e eu não tomo. Como é que ele vai funcionar se eu não tomo? Agora, se eu tomar na hora certa, eu vou estar sempre coberto pelaquela medicação e ela vai funcionar. É a mesma coisa que um ibá, um orixá, ori, qualquer amuleto, uma guia. Eu uso a guia na bolsa. A guia é para estar no pescoço. O ID é para estar no braço. E não na bolsa. Vai proteger a bolsa. Rodrigo, seria muito melhor alimentar... já foi. Rodrigo, a forma a qual temos a sinergia com o nosso Ori é a maneira mais íntima e honesta que temos, na minha opinião. Com certeza. Com certeza. Porque é único. É só teu. Na outra encarnação tu vai ter outro Ori. Não vai ser o mesmo. E ninguém tem. É que nem impressão digital. Tá aqui, ó. É essa aqui. Só eu tenho. Na próxima vida eu vou ter outra. Então, Ori é tudo. Vamos ver, 23h39. Já temos 1h09 de live, né? O que vocês gostariam de colocar? Perguntar ou colaborar com alguma informação? O que vai rolar aí? Alguém que ficou com alguma dúvida? Ninguém precisa se acanhar, ninguém precisa ficar com vergonha. Aqui a gente está tudo em amizade, família. Depois não sei se essas lives também não vão pro YouTube, talvez eu coloque. Mas por enquanto é só nós aqui mesmo. Que já são 11h40, né? Então, se ninguém tem nada para perguntar, então acho que por hoje eu acho que eu falei tudo o que eu coloquei aqui para falar sobre. Eu acho que eu falei tudo. Pulso de poder, coloquei. Por gentileza, poderia citar algo referente ao sábado de Aleluia? O sábado de Aleluia é sincrético. Essa coisa... Antigamente, é que hoje em dia não se faz mais isso. Antigamente se fazia... Eles mandavam o santo para a guerra, né? Depois do carnaval, a quaresma. Aí não se fazia rituais. E depois do sábado de Aleluia, às 10 da manhã, rompia Aleluia, os santos chegavam, né? Os acheiros ganhavam cestinha, né? Docinho, se fazia batuque, às 10 da manhã mesmo se tocava, depois poderia tocar de noite também. Mas depois foi mudando, né? É o sincretismo, né? O batuque ele é muito sincrético. Então, aí tem questionamentos. Tem pessoas que acham que tem que acabar com o sincretismo no batuque, né? É um ponto de vista, né? Acabar com o sincretismo. Porque o sincretismo não é mais necessário? Claro que não, nunca foi. Quer dizer, foi quando era
né, do tempo ainda, né, de toda aquela repressão. Mas não é mais. Só que, se essa egrégora foi formada com o sincretismo, se nós tirarmos um pedaço dessa egrégora, nós estamos arrancando tipo um galho dessa árvore, né? Então, é complicado, é muito polêmico esse assunto de sincretismo. Muito polêmico mesmo. Ainda mais no batuque. Porque o batuque ficou meio... Até um certo ponto, hoje em dia nem tanto, né? Mas até um certo ponto ele ficou muito fechado, né? Para novos conhecimentos, novas logísticas, Hoje em dia as pessoas estão mais abertas, né? Estão muito mais abertas. Tem muita gente que... Claro, dos meus filhos que eu abri casa, todos eles se iniciaram no culto de Fá, Egungun, vários ebés, mas muitos babalorixás também se iniciaram, fizeram esses rituais que já eram de outras né, eram antigos até, de candomblé também, né? Então, mas continuam normal, fazendo seu batuque, seu candomblé, não tem problema nenhum, né? De forma sincrética, é a linha é uma linha de pensamento mesmo, né? Só isso. Adriano, há alguns que dizem que Ori é imortal e te acompanha em outras encarnações. O que o senhor acha dessa teoria? Olha, não é o que eu conheço, tá? Não é o que eu conheço. O que eu conheço é que Adjalá molda um Ori para cada encarnação, tá? É a informação que eu tenho. Agora, o Didi é outra coisa. Aí entra em toda a memória akáshica, né? Como na Índia diz, eu não sei falar em Urubá isso, né? Aí sim, é a memória de todas as encarnações. Agora, Ori é um para cada uma. Eu também me inclino mais à teoria de que cada encarnação tem o seu Ori. É o que eu conheço, Adriano. Eu não conheço de outra forma. Eu nunca ouvi falar disso, né? Mas, como eu disse, tem muita gente que não se iniciou, não entrou nos mistérios, não, e fica conjecturando, né, elucubrando e falando coisas que não sabe. Aí, paciência, né? A internet é livre, cada um fala o que quer, cada um coloca o que quer e fica assim mesmo, né? A memória de todas as encarnações talvez seja o Ipori. Não é. Acredito eu que o sincretismo foi usado para proteger as ritualísticas de uma maneira somente a quem era iniciado, adeptos, etc, etc. Não, o sincretismo foi justamente por causa da Inquisição, né? Só que a Inquisição mesmo, o Brasil sofreu de São Paulo para cima, ele não sofreu de São Paulo para baixo. Só que o preconceito, né, a repressão, né, o Rio Grande do Sul também sofreu, não tanto quanto lá para cima. Até porque no Rio Grande do Sul sempre teve muita fartura, tanto é que o Rio Grande do Sul é o local que mais se cultua orixá, né? Tem muita gente, muitas casas de orixá no Rio Grande do Sul. Só que justamente porque até mesmo os candomblés que eu conheço não iniciam ninguém para Exu, que ficou esse sincretismo com o diabo, né? Eu logo comecei a me dar nos anos 70, 80 com pessoas de candomblé, disse: vocês dão a cabeça para o diabo, vocês fazem cabeça para o diabo, né? Porque a gente iniciar no batuque pessoas para Exu, né? Bará, né? Como se fala, em vez de Exu, falam Exu para catiço. Não, Exu não é o diabo, mas eles tinham essa concepção. Hoje é diferente, as pessoas estudaram, o candomblé mudou, o batuque mudou, né? Então as pessoas já têm outra concepção, né? Antes as pessoas tinham menos acesso, né, à educação, a tudo, então confundiam mais, né? Faziam mais confusão ainda com essa coisa toda anacrônica, né, que a igreja colocou e impôs.
Então, o negro tinha que cultuar o orixá atrás do santo. Né? Tanto que pai de santo, né? A pessoa é de santo, fez santo, essas formas de falar. Em vez de ser, eu me iniciei para orixá, né? Eu me iniciei para o santo, eu fiz o santo. Né? Eu sou pai, filho de santo. Né? Então, tudo isso foi necessário, né? E até para ser aceito mesmo, né? Para ver o Jesus Cristo, né? Ali, né? Tudo que tem que ser cristianizado para ser aceito, né? Porque afinal de contas o cristianismo foi imposto a ferro e fogo pelo mundo inteiro. Então, através do medo, né? E o medo mesmo, não era só o medo do inferno. Tinha o medo do inferno, que era a filosofia, mas tinha o medo que se tu não seguir eu te mato, se tu não acabar com isso, que é o que está acontecendo hoje. Hoje, os traficantes se associando às igrejas neopentecostais e colocando a arma na cabeça dos pais de santo e fazendo eles quebrarem seus próprios ibás. Né? Então, essa continua sendo... João Carlos Cardoso, boa noite. Tio, boa noite, sobrinho. Então, isso continua, só que de uma outra forma hoje. Não é? As pessoas se preocupam muito com... tem a bancada evangélica, né? Mas o traficante a Igreja Universal criou primeiro o gladiadores do altar. Aí a justiça impugnou, deu um jeito lá, e o que acontece? Agora os traficantes, né? Aí os traficantes lavam dinheiro na igreja. Né? E aí não deixam que use branco no morro, né? Que isso mais acontece no Rio de Janeiro. Então, isso que é muito triste. Quer dizer, essa Inquisição continua, de certa forma. Então, gente, são 10 para meia-noite, né? Vamos, se ninguém tem mais nada para perguntar, então a gente fica por aqui por hoje. Foi muito bom tê-los aqui mais uma vez. Gratidão, né? Os orixás estão todos os dias lutando ao nosso favor. Jamais parar. É isso aí, Rodrigo, né? Eles estão ali, à sua disposição, né? Deus, orixá, Buda, todo mundo está, como Campbell fala, todos os deuses nos habitam, né? Basta a gente se conectar, né? Porque Deus é um só e são as máscaras de Deus, como Joseph Campbell mesmo fala, né? Em 4 volumes, naquela obra maravilhosa. Cotopé, Adriano. Um beijão, fiquem com Deus, na paz de Olodumare, Ifag Bel Aor, Milag Bel Aor, Olodumare Bel Aor.